Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. A questão aqui é a seguinte: eu fiz o desenho, mas vou falar o enunciado. Um foguete experimental, um pequeno foguete experimental, ele deveria ter sido lançado do marco zero desse ponto, mas não sei por que cargas d'água, ele foi lançado 1 quilômetro a leste do marco zero. Ele foi lançado do ponto A. Descreveu uma parábola e caiu aqui nesse ponto B. Ou seja, ele caiu a oeste do marco zero. Certo? A uma determinada distância. O problema pede que distância ele caiu do marco zero e a que altura ele alcançou. Que altura ele alcançou? Sabendo que ele descreveu no ar uma parábola cuja equação é essa equação aqui. Menos x ao quadrado mais 0,375x mais 0,625. Beleza? É a equação daquela parábola. Então veja lá. Como ele foi lançado 1 quilômetro a leste do marco zero, aqui é o zero do sistema cartesiano. Ó, eixo Y, eixo X. 1 quilômetro. Quer dizer que esse número aqui é 1. Esse 1 é uma raiz dessa equação de segundo grau. 1 é uma raiz. Nós precisamos encontrar outra raiz. Uma raiz que está à esquerda do marco zero e a raiz que está à direita do marco zero é 1. Então nós já temos uma raiz da função que é 1. Raiz ao zero da função, não é porque ela zera a função. De fato, olha aqui. Sempre que você tem equação polinomial de coeficientes reais, no caso aqui uma equação polinomial de segundo grau, se você substituir o x por 1, você vai ver que dá zero. A soma dos coeficientes dá zero. Ó, menos 1 ao quadrado fica menos 1. 0,375 vezes 1, 0,375. Esse número mais esse não dá 1. Com menos 1 lá na frente, a soma dos coeficientes dá zero. Então, sempre que a soma dos coeficientes der zero, uma raiz é 1. De fato, confirma isso. Então, essa raiz é 1. Precisamos encontrar aquela. Beleza? Então, e o produto das raízes? Vamos fazer aqui. O produto das raízes é C sobre A. C sobre A. Então, o produto das raízes, C sobre A. Produto das raízes, uma raiz pode ser o quê? Podemos chamar uma raiz de D1 e a outra de D2. O produto é C sobre A. Quem é o C? 0,625 sobre A, menos 1. Quer dizer que o produto das raízes é menos 0,625. Mas uma raiz nenhum. Ó, esse produto deu quanto? O produto D1 vezes D2. D1 e D2 são as duas raízes, tá? Poderia ser x1, x2. Estou colocando D, mas poderia ser x, claro, a variável lá é x, né? D1 vezes D2, o produto das raízes deu quanto? Menos 0,625. Mas nós não vimos que uma raiz é 1. Então, estou substituindo a raiz D1 por 1. Menos 0,625. Mas o 1 não é elemento neutro da multiplicação. Quer dizer que, conclusão, a outra raiz é quanto? Menos 0,625. É a distância, isso aqui é em quilômetros. Observe então o que é que nós acabamos de calcular. Essa distância aqui,
0,625 km, ou seja, pouco mais de meio quilômetro à esquerda do marco zero. À esquerda do marco zero. Por isso que deu negativo. Isso aqui transformado em metros é o quê? 625 metros à esquerda do marco zero. Entendeu isso? 625 metros à esquerda do marco zero. Essa é essa distância D aqui, ó. Agora ele pede a altura. A altura corresponde a quê? Corresponde ao y do vértice, ó, o x do vértice, y do vértice. Lembra disso? Que a altura é o y do vértice. Então vamos calcular a altura. A esquerda ou o quê? Oeste. Você viu lá, né? Oeste para a esquerda do marco zero. Agora, e a altura? A altura é o y do vértice. Mas o que é o y do vértice? É o oposto de delta sobre 4a. Vamos calcular isso então? Então o delta é o quê? B ao quadrado, 0,375 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 0,625. Esse delta, isso aí vai dar aproximadamente, esse valor aqui de delta, ele deu 2,64. Essa continha, ó, esse número ao quadrado, mais, menos vezes menos, mais 4 vezes esse valor dá 2,64. Mas o que é a altura? A altura não é oposto de delta sobre 4a? YV? Oposto de delta. O delta é isso aqui? Oposto de 2,64 sobre 4a. O A não é menos 1, menos 4. Essa conta de dividir aí, ela dá aproximadamente 0,660 o que? Quilômetros. Que transformado em metro vai dar o que? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Ou seja, esse foguete, ele atingiu a altura máxima de 660 metros. Beleza? Então, ele caiu, ele tocou o solo a 625 metros a oeste do marco zero, à esquerda do marco zero. E a altura máxima que ele atingiu foi 660 metros. Beleza? Essas continhas aqui, é claro que você vai fazer na calculadora, né? Tá bom? O importante é você saber montar o problema e resolver o problema, não é? Agora, quem faz essas continhas aí é a calculadora, tá bom? Isso aí. Então tá aí resolvido um problema interessante sobre um pequeno foguete experimental. Foi lançado desse ponto, descreveu uma parábola, caiu aqui. Ele foi lançado 1 km à direita do marco zero, a leste do marco zero, e caiu a distância de 625 metros a oeste do marco zero. E a altura que ele alcançou foi 660 metros. Importante aqui você não esquecer, sempre que você tem equação polinomial, de qualquer grau, segundo, terceiro, etc., inclusive de primeiro grau, né? Em que a soma dos coeficientes é zero, uma raiz é necessariamente igual a 1. Você viu aí que substituindo o x por 1, essa soma dá exatamente zero. E o que é a raiz? A raiz não é o valor da variável que substituído vai zerar a equação? Tá? É isso aí. E como uma raiz é 1, a outra raiz é o quê? É C sobre A. 0,625 dividido por 1 dá 0,625. Beleza, pessoal?
Estuda mesmo. Aproveite o tempo, aproveite sua idade, tá? Então até mais. Abraço. Tchau, tchau.